caso daqueles que deixa qualquer um completamente estarrecido. As equipes aqui da 26ª Delegacia de Polícia, após tomarem conhecimento desse crime covarde contra duas crianças, uma delas de 7 meses, uma outra de 1 ano e 7 meses, Nicole, imediatamente os policiais agiram em defesa dessas crianças aí. A primeira atitude tomada pelas equipes da 26ª foi providenciar atendimento médico para uma dessas vítimas aí que segue hospitalizada em estado grave, viu, Nicole? De acordo com as informações, há indícios de tortura, até mesmo com a utilização de cigarros, né, de acordo com o que foi repassado, apagando cigarros na pele dessas crianças, viu, Nicole? O caso chama muita atenção que os agressores são os próprios pais. Eles foram denunciados e após essa importante denúncia, a polícia conseguiu, inclusive, efetuar essas prisões em flagrante. Doutor Gleison Mascarenhas, como é que foi que se deu essa prisão? Boa tarde. Ontem, né, o Conselho Tutelar entrou em contato, informando da situação que a avó materna dessas crianças tinha procurado o Conselho para informar que tinha suspeita que as crianças estavam sofrendo maus tratos em casa, né? A conselheira, ela notou várias fraturas, vários hematomas na criança, comunicou à delegacia que quando a gente viu o estado da criança, levou imediatamente para o hospital aqui de Ceilândia. Ela foi depois transferida para o hospital de base, onde se encontra internada, e ela havia vários ferimentos, inclusive marcas de queimadura por cigarro, fratura das costelas, fratura do traumatismo craniano, entre outras. E são filhos biológicos desse casal? Sim, são filhos biológicos do casal, as duas crianças. Já havia histórico de violência, doutor, registrado em outra delegacia ou até mesmo no Conselho Tutelar com relação a essas agressões? Não havia histórico, não. E durante a prisão, o que os senhores constataram? Durante a oitiva, durante a sessão de flagrante aqui, eles confessaram? O que eles alegaram? O pai alegou que não tinha conhecimento, que achou que os machucados, ele falou que trabalhava o dia todo, mas achou que os machucados eram oriundos de queda da criança. Mas, inclusive, ele falou que ele depois mandou até áudios ameaçando parentes. Com relação à mãe, falou que realmente ela agredia a criança, porque chorava muito, mas negou que tinha queimado ela ou que tinha quebrado as costelas dela ou outra lesão mais grave, que só estava batendo para educar. Isso o que mais chamou a atenção das equipes aí, doutor? É a situação da criança. Ela estava realmente bastante machucada, tanto que quando ela levou, imediatamente ela foi internada. Demonstraram algum arrependimento? Não, pelo contrário, nenhum deles demonstrou. Chegou em casa, estavam tranquilos lá, mesmo o Conselho Tutelar já tinha pegado as crianças, não mostraram nem perguntaram como estavam as crianças. Eles estão presos, foram encaminhados à carceragem, deverão passar para a audiência de custódia ainda hoje, né? Sim, eles foram encaminhados hoje para a carceragem, deve passar hoje ou amanhã pela audiência de custódia. Doutor, e essas crianças, elas, uma delas segue internada, né? E a outra, como é que está a situação dessas crianças agora? O Conselho Tutelar que vai decidir. Provavelmente vai entregar para algum parente, inclusive a mãe materna já cria uma dessas. Essa moça, ela tem 3 filhos, né? E a avó materna já cria uma das crianças, a mais velha. Provavelmente vai ser entregue a algum parente. E essa denúncia, doutor, extremamente importante? Sim, se não fosse pelas denúncias, essa criança poderia vir até a óbito. Ela estava sendo agredida há mais de mês, estava bastante machucada. Se essa avó materna que veio do estado da Bahia não tivesse avisado o Conselho Tutelar, talvez essa criança teria outro destino. Tá aí, Nicole, situação extremamente preocupante, relevante. Oi, Wagner. Doutor Gleison, me diz uma coisa. Eles são usuários de drogas? Tem alguma coisa assim? O senhor disse que o pai trabalha com o quê? Como foi essa história dos dois? E estarem dentro do mesmo ambiente, não perceber, quer dizer, ele, né, alegou que não tinha conhecimento, não vê a criança toda arrebentada. Como ficou a situação e qual foi o enquadramento dos dois? Boa tarde, né? Com relação a... Boa tarde. Com relação ao fato lá deles falar que não sabia, não tinha como. A criança estava muito machucada, era visível. Ele alegou que achava que esses ferimentos eram de quedas normais de uma criança, mas não, criança de 7 meses. A mãe já realmente ela agrediu, ela confessou isso, só que alegou que não fez as outras lesões, inclusive as queimaduras por cigarro. O trabalho dele, não me recordo qual que é o trabalho dele agora, e com relação a ele ser usuários ou não, também nós não temos essa informação.
E qual é a autuação? Eles foram autuados em que crimes? Nicole? O Wagner está falando, o Ailton. Eles foram autuados Ontem, a atuação ontem foi por tortura e lesão corporal gravíssima. Pena de até quanto tempo, doutor? Se eu não me engano, a tortura vai até 10 anos e a lesão corporal acho que até 8, uma coisa assim, eu não me recordo direito. Doutor, eu me preocupo aqui com essas crianças, né? Doutor, o pai... Deixa eu só perguntar aqui, o Ailton, rapidinho. Essa avó mostrou interesse em cuidar, em ficar com essas crianças? Corre o risco dos pais voltarem para casa e essas crianças voltarem ao convívio e serem agredidas novamente, torturadas? Qual é a chance? Nicole, eu acredito que não, porque o Conselho Tutelar vai acompanhar a situação. A avó materna, não sei se ela vai ter condições, o Conselho Tutelar que vai ver, mas com relação a isso, além da prisão dos autores, também foi solicitado medidas protetivas para essas crianças, inclusive a perda do poder familiar. Tá certo, obrigada. Ailton. Doutor, o pai chegou até mesmo a enviar áudios, né? Obrigado, Nicole. O pai suspeito dessas agressões chegou até mesmo a enviar áudio a familiares, inclusive essa mulher que teve coragem de fazer essa denúncia aí, ele também será responsabilizado por essas ameaças? Sim, ele mandou áudio, né? Depois que ele soube que as crianças ficaram no Conselho Tutelar, ele mandou áudio ameaçando. Ele provavelmente vai responder também, caso ela represente.